Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovenini, Roger Silva e André Merino. E hoje temos a honra de receber um grande profissional da área de saúde e também de treinamentos e palestras, Ricardo Sala. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Cris, tudo bem? Roger, André, prazer imenso estar aqui com vocês. Muito honrado aí com esse projeto e fazer parte dele, para mim, é uma grande satisfação. Que legal, a gente que agradece aí a sua participação. Ricardo, eu sei que a sua trajetória profissional ela é muito legal, né? Ela é bem extensa e você foi crescendo até chegar onde você está hoje. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente, por favor. Muito bem, sou daqui de Campinas. Comecei minha carreira profissional trabalhando numa empresa que eu gosto muito, é o McDonald's, né? Antes de ser educador físico, preparador físico, palestrante, eu fui funcionário dessa grande rede de restaurantes, e lá começou essa minha jornada profissional, e ali eu pude aproveitar muitas oportunidades de aprendizado, e comecei a dar muito valor a tudo aquilo que eu aprendi nessa época, que foi em 1991, né? Em relação a atendimento, em relação a padrão, em relação a sistemas, tudo isso foi ensinado para mim. Eu tinha 15 para 16 anos nessa época, e de lá para cá isso frutificou em processo, né? Em processo dentro daquilo que hoje eu aplico dentro da preparação física como personal trainer. Eu já apliquei como empresário dentro da minha academia, dentro do meu estúdio, e aplico também nas palestras que eu venho ministrando atualmente aí na formação de profissionais e no meio corporativo dentro das palestras de atendimento que eu venho fazendo, né? Então, como eu sempre falo, nada se perde, né? Tudo se agrega desde que você saiba aproveitar cada uma dessas oportunidades. E graças a Deus passaram pela minha vida pessoas assim maravilhosas que puderam me ensinar e plantar uma sementinha dentro de cada capacidade, dentro de cada habilidade que hoje, graças a Deus, eu cultivo e posso passar adiante nas palestras, ensinando os profissionais que fazem parte desses cursos que eu ministro. Que legal, né? A gente às vezes vai no McDonald's, vai comprar um lanche e a gente fica analisando os atendentes. E antigamente, acredito que na sua época, eles eram mais processuais, né? Eram meio que robôs, entre aspas. Tinha ali um script que tinha que ser lido. E mesmo assim, você conseguiu tirar algo comportamental dessa sua vivência no McDonald's. Então isso é muito legal. Você conseguir analisar a situação como um todo e não ficar só focado naquilo que você tem que fazer. Você acredita que isso foi a sementinha que precisou ser plantada na sua vida para que você se tornasse um profissional do atendimento, vamos falar assim? Sim, sem dúvida. Eu me lembro muito bem que nessa época, as pessoas que estavam envolvidas nessa loja onde eu fui inserido, que foi uma franquia, né? A primeira franquia de Campinas e se tornou a maior franquia de Campinas. O franqueado hoje ele deve ter aproximadamente umas 8 lojas, mas foi a primeira dele, então era ou tudo ou nada. Ele estava investindo todo o potencial dele naquele projeto e extrair o máximo de cada um dos seus colaboradores. E eu pude sentir isso na pele. Tanto é que quando ensinavam para a gente todos os padrões, seja da cozinha, seja do balcão ou do lobby, que são as 3 grandes divisões da loja, aquilo para a gente era como se a gente estivesse aprendendo algo assim muito importante. A gente fazia a nossa função, a gente cumpria o nosso papel com muita responsabilidade. Eu me lembro muito bem que nessa época tinha competições internas dentro da própria loja, né? Onde você tinha ali os destaques da cozinha, do balcão, do lobby, e isso depois era para competições extra-loja. Então você tinha o All-Star, né? A gente brincava que era um All-Star da chapa, da tostadeira, do caixa, do balcão. E eu me lembro que eu fui All-Star de tostadeira. Eu lembro que eu manipulava os pães do lanche com muita maestria, né? E aquilo tinha um status de MVP da NBA, cara. Então, eu tinha no meu crachá uma estrelinha, porque eu era um All-Star, então aquilo tinha um peso. Então, esse valor do envolvimento trazia um encantamento para o colaborador interno, ou seja, hoje a gente tem essa visão de cliente interno, e isso se traduzia para o cliente externo.
Evidentemente que as gerações mudaram, hoje esse atendimento ele veio se esfarelando, eu sou um cliente McDonald's até hoje, né? A gente brinca aqui em casa, nós fazemos McTerapia mensal, então a gente vai, é um evento na família, a gente vai no McDonald's uma vez no mês e a gente aproveita esse momento para celebrar, né? A família inteira. Mas isso foi sim, Cris, acho que o grande start de todo o refinamento processual que eu trouxe para minha carreira como educador físico, trouxe para minha carreira como empresário, né? E trago para minha carreira como palestrante também, né? Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu tenho todo um processo, um passo a passo de preparação minha, preparação da voz, preparação do meu corpo, preparação de revisão de conteúdo. Então, isso é processo, né? É um padrão que eu estabeleço para quê? Para poder entregar o melhor naquele instante, né? Da mesma forma, eu faço com os treinamentos dos meus clientes na academia. Você me vê atendendo, porque você treina na mesma academia que eu trabalho. Eu evito ficar pegando o meu celular, porque quem me olha atendendo e me vê atendendo com o celular na mão, acha que eu não estou dando atenção para o meu cliente, acha que eu estou ali na mídia social. Só que a planilha do meu cliente está no meu celular, mas eu me preparo antes, eu leio aquela planilha, decoro os exercícios, as cargas, o método, e na hora que eu estou com o meu cliente ali, meu amigo, são 3.600 segundos de pura ação e emoção. Eu estou focado nele, eu estou entregue a ele, porque cada segundo vale. As pessoas me perguntam, quanto que é a hora? Não é hora, meu amigo, é a sessão. Porque cada segundo vale. Para uma pessoa que me paga para fazer atividade física, aquele momento dela é um momento que sozinha ela não conseguiria fazer. Então eu tento trazer para aquele momento a melhor experiência para ela. Entendeu? Então isso eu trago desse encantamento, desse envolvimento, dessa experiência que eu tive aos 14, 15 anos de idade que foi no McDonald's. Cara, Ricardo, um prazer estar com você aqui. Sensacional essa tua história. Muito bacana. Eu queria fazer uma relação dessa época do McDonald's. Existia uma competição que era para inspirar eles para se motivarem, muito bacana. Como que era essa relação de trabalho em equipe entre esse pessoal e como que você conseguiu levar isso para o teu trabalho hoje, né? O quanto influenciou para você de repente ter insights, criar coisas em relação a isso? Maravilha. Nessa época, eu gostava muito de trabalhar, eu pude trabalhar em todos os departamentos da loja, desde passar esfregão no chão, e para você ter uma ideia, para limpar o chão tinha um padrão, você tinha que passar o esfregão desenhando um 8, né? A cada 6 8s no chão, você tinha que tirar, colocar no mop, passar água, limpar aquele esfregão, então até nisso você tinha um processo, né? No caixa, eu lembro que quando eu entrei para trabalhar, a gente tinha uma promoção que chamava Speed Mac. Era uma ampulheta que você virava no caixa e ficava torcendo para o caixa demorar para te atender. Se ele não te atendesse em 45 segundos, você ganhava um refrigerante a mais. Então, era a agilidade naquele atendimento que fazia valer a sua excelência para quem trabalhava no balcão. E, ao mesmo tempo, na cozinha, você tinha que confeccionar aqueles lanches com perfeição, com padrão de qualidade. Então, por exemplo, eu trabalhava na tostadeira, mas ao meu lado tinha o pessoal da condimentação, que temperava ali com ketchup, mostarda, a salada, o molho, né? Ao lado tinha o cara da chapa, que ele não podia rasgar o hambúrguer. Pra você ter uma ideia, na hora que ele virava o hambúrguer, se ele rasgasse a carne, aquela carne ia pro lixo, porque ela estava fora do padrão. Então, todo esse trabalho de atenção plena naquilo que você estava fazendo e a sinergia entre cada célula era fundamental para te entregar o melhor Big Mac, o melhor Cheddar McMelt, o melhor Mac Salad, entendeu? Então, tudo isso fazia com que você trabalhasse como... Eu gosto muito de citar esse exemplo nas palestras de atendimento, que você não é um único... dentro daquilo que você faz. É como os 300 de Esparta. Você luta com uma espada e o teu escudo protege o teu colega do lado. Não vai te proteger. O teu colega do lado com o escudo dele que vai te proteger. Então, toda essa sinergia criava uma irmandade que eu trago isso para o meu dia a dia hoje. Então, por exemplo, na academia, enquanto personal, a recepcionista é o meu escudo. Entendeu? Os outros colegas que estão em sala, eu tenho que também fazer um trabalho de suporte para eles. Então tem que ter um olhar com a moça da limpeza. Se eu vou no banheiro, por exemplo,
e embaixo do mictório tem um pouquinho de xixi no chão, eu tenho que dar um tapinha ali e já comunicar a ela, né? Então, essa sinergia eu tento levar na prática em tudo aquilo que eu faço. Vou dar uma palestra, eu chego um dia antes para ver se está tudo ok, né? Se o som está ok, se a luz está ok, se eu não vou ter nenhuma interferência externa que vai interferir na minha comunicação, né? Se a anfitrionagem vai ser adequada para receber adequadamente as pessoas que vão estar lá assistindo minha palestra. Então, tudo isso culmina com um trabalho de equipe, né? E tudo isso também tem que ser valorizado à medida que você percebe que o outro está fazendo as coisas atendendo às suas expectativas. Então, sim, cara, a resposta é sim. Aquilo que eu vivi lá atrás me traz uma bagagem boa para eu ir além daquilo que eu aprendi, naquilo que eu faço hoje, nesses segmentos que eu atuo. Cara, perfeito, isso que é a mesma linha que a gente trabalha também, né? Essa importância de a gente levar as experiências pessoais para a nossa profissão, para o nosso, sei lá, a evolução do que a gente entende como treinamento, como aprendizado, né? E sempre observar o outro, ver o que o outro faz. Não precisa fazer igual, mas, poxa, se o cara fez certo ali, deixa eu tentar aqui também para ver se eu consigo me adaptar a isso, e isso vai gerar alguma coisa positiva para mim, né? E aí você chegou no ponto de atendimento ao seu cliente, né? Esse envolvimento, né? Você acredita que você já chegou no ápice, ou você ainda tem muita coisa para aprender, para evoluir, para trazer outras experiências? Assim, eu acho que o ápice é uma sagatiba, vamos colocar assim, né? Quem sabe o significado de sagatiba tá lá na música do Seu Jorge, é uma eterna busca, né? Então, para mim, que sou um apaixonado, primeiro, por gente, por comportamento humano. Segundo, tentar extrair o melhor que eu posso de mim e dos meus clientes, dos meus alunos. E esse olhar 360, ele me desperta a cada instante uma atenção especial naquilo que eu fiz e principalmente naquilo que eu deixei de fazer, para que eu possa fazer diferente. E fazendo diferente, eu vou fazer a diferença, né? Muitas coisas que eu achava que eu estava abafando há 2, 3 anos atrás, hoje eu sei que já pode ser feito diferente, que o resultado final vai ser tão bom ou até melhor. Então, quando você consegue ter essa atitude como uma constante, não de estagnação, mas de uma constante, desenvolvimento constante, né? Eu acredito que você vai sempre mantendo essa água em movimento. E mantendo a água em movimento, você vai limpando e reciclando e vai renovando e inovando, né? Então é bem por aí. Eu procuro desenvolver-me dessa forma. Ô, Ricardo, show de bola. Prazer ter você aqui, cara. E vocês começaram a falar de um assunto agora que eu não gosto nada, que é de atendimento ao cliente, né? E eu sei que você também gosta da Disney, né? Então nós aqui somos, né, apaixonados pela Disney, falamos sobre Disney nos nossos treinamentos, palestras, tivemos a oportunidade de fazer curso lá na Disney, inclusive eu conheci o Cristiano lá num dos cursos nos bastidores, e nós também tivemos, cara, a oportunidade de ir na Universidade do Hambúrguer em 2 de julho de 2019, eu e o Cristiano. E a Disney, ela tem o grande diferencial dela é a questão do propósito pelos funcionários. Ela também é muito forte em processos, só que tem um equilíbrio muito grande com a questão emocional, né, que leva ao encantamento das pessoas, fazendo as pessoas se apaixonarem pela Disney. Só que antes de fazer as pessoas se apaixonarem pela Disney, os próprios colaboradores, lá que são chamados de cast member, eles são apaixonados pela Disney. Né? Então não, é impossível encantar as pessoas, o cliente externo sem encantar o cliente interno. E quando a gente foi no McDonald's, lá na Universidade do Hambúrguer, eu já tinha lido o livro sobre o McDonald's e já tinha visto o filme, né, A Fome de Poder. E, cara, quando nós chegamos lá, a gente foi com uma visão totalmente de processos. E o próprio McDonald's desmistificou isso porque eles mesmos perceberam que eles estavam tão focados em processos que eles estavam deixando um pouquinho de lado a humanização. Um dos exemplos que eles deram para nós lá foi que as pessoas não eram mais obrigadas a usar o boné no caixa, né, no atendimento. Por quê? Porque isso afastava o cliente, né, deles, o cliente externo dos colaboradores. Então não tinha o contato visual. E o que a gente percebeu foi realmente uma preocupação em
não deixar o processo de lado, que isso faz total sentido e sempre foi o diferencial do McDonald's, mas também, junto com esse processo, assim como a Disney, ter essa relação mais humana, um contato mais humano com o seu cliente externo. Quando você já pegou essa fase ou isso foi depois? Isso foi bem depois. A minha jornada nessa experiência profissional no McDonald's, ela foi de 91 a 95, né? Eu fiquei 4 anos e foi muito legal porque eu entrei como atendente de lanchonete. Eu precisei sair com 4 meses de carteira assinada. Eu tenho 2 registros do Mac na minha carteira. Eu tive que sair porque eu trabalhava no período vespertino e minha mãe tinha colocado uma regra para mim e falou, olha, se atrapalhar o estudo, você sai do trabalho, né? E casou de ter uma mudança brusca na escola, eu tive que mudar de horário e batia no horário do trabalho e eu não conseguia mudar. E aí eu pedi minha demissão por conta disso, tive que esperar 3 meses, fiquei enchendo o saco da gerente de RH para ela me recontratar, porque como eu trabalhava no período vespertino, eu ganhava adicional noturno, então não podia diminuir o salário, teve umas regras de contratação que demorou a beça para eles me recontratarem, mas de tanto eu insistir, eles me contrataram. E aí me contrataram como meio office boy, meio atendente de lanchonete, porque não tinha mais vaga, a loja tinha acabado de inaugurar, estava com o quadro de funcionários completo, e eu saí de lá como assistente administrativo da loja. Então eu fui galgando, né? Eu fui treinador de equipe, que é o cara que ensina os novos funcionários. Aí ao invés de eu ir para coordenador de departamento, não, eu fui para a área administrativa, eu comecei como assistente administrativo júnior e aí saí como assistente administrativo pleno. E aí, nessa época, a loja ela vinha com uma estrutura muito processual. Só que os donos da loja, como era franquia, eles traziam um lado humano muito forte. Uma cena que marcou na minha vida até hoje foi ver o dono da loja num sábado. Essa loja era no Shopping Iguatemi Campinas, no Shopping Iguatemi Campinas, né? Ela foi inaugurada em 91, ela tem 30 anos, completou esse ano. E eu fui parte do primeiro time, né, que trabalhou na loja. Num sábado, a loja lotada, a cozinha um caos, no bom sentido, porque é muito lanche para se produzir. O dono da loja arregaçou as mangas, ele foi para a cozinha, e mais atrapalhou do que ajudou, mas a presença dele ali foi crucial para mostrar para todos os funcionários que ele era gente como a gente. A esposa foi para o caixa, ele foi para a cozinha, teve uma hora que a gente chutou ele de lá, porque nós estávamos mais atrapalhando que ajudando, mas aí ele começou a ajudar a trazer pães, levar batata, e aquilo foi, assim, fantástico. Pra você ter uma ideia, quando eu saí do McDonald's e fui seguir, né, os meus estudos, eu saí para fazer a faculdade de Educação Física, né? E aí eu pedi minha demissão. 5 anos depois, no clube onde os donos da loja são sócios, eu comecei a ser professor deles. E depois eu fui personal trainer dos donos da loja, que foram meus padrinhos de casamento. Você vê, o mundo dá voltas e foi uma história linda. Então não tem como eu não falar do McDonald's com essa... E os donos, voltando à sua pergunta, era muito processual, só que os donos tinham essa pegada muito humana. Para você ter uma ideia, todo início de expediente, a gente tinha um posicionamento. Você não sabia onde você ia trabalhar. Então eu falava assim, André, você vai para a chapa, Cris, você vai operar a produção, Roger, você vai ficar na tostadeira, né? E eles chegavam com uma mensagem, galera, hoje é sábado, é o dia que dá mais movimento, vamos dar o sangue, não vamos alterar o nosso completo é quando o lanche inteiro vai para o lixo porque deu alguma coisa errada, né? Vamos diminuir o nosso desperdício, vamos atender bem os nossos clientes, sorriso no rosto, vamos fazer com que eles tenham a melhor experiência. Então eles puxavam a régua dessa questão. Tanto é que a nossa loja foi segunda loja Brasil de padrão de qualidade. Nós ganhamos 2 vezes, né? Anos seguidos, assim. Aquilo pra gente tinha status de Libertadores da América, cara. Então foi sensacional. Então, respondendo a tua pergunta, assim, era muito processual, só que os donos traziam a régua do sarrafo para cima nessa questão humana e do nosso envolvimento, encantamento, traduzindo isso para o cliente externo também. Não, cara, e ouvir isso de você é sensacional, né? Porque é isso que a gente leva dos nossos treinamentos, né? Porque se você não comprar aquilo que você vende,
Ninguém compra, cara. Você não consegue vender, né? Se você mesmo não conseguir usar aquilo que você está vendendo. E quando a gente fala de participação das pessoas, né? A gente fala muito hoje da questão de propósito das pessoas. A Disney é puro propósito, né? 70% das pessoas que trabalham lá, em média, ganham um salário mínimo. E como é que consegue ser uma das melhores empresas de atendimento ao cliente do mundo? É propósito, cara. As pessoas sabem que o que elas fazem ali impacta diretamente na vida das pessoas que estão lá, que muitas vezes vão lá uma única vez. Então essa única vez tem que ser especial, né? E quando a gente fala de participar, de se envolver, uma outra coisa que eu sempre falo é: atendimento não é um departamento, cara. Atendimento é todo mundo que está na empresa. Todos devem, né, saber o que a empresa faz, todos devem, se não dominar, mas ter noção de todos os processos, para que quando o cliente entra em contato, ele consiga pelo menos conduzir e direcionar da melhor forma ao resultado que o cliente quer, mesmo que seja envolvendo algumas pessoas que naquele momento seja mais especialista que ele, né? E é muito bacana ouvir isso de você, porque você vivenciou isso numa empresa que às vezes as pessoas não têm noção, né? Porque assim, eu também gosto muito do McDonald's, inclusive eu falo que aquela batata frita lá não tem sal, cara, aquilo tem cocaína, não é possível, aquilo vicia, aquilo lá não é sal, cara, né? Eu até evito ir lá porque é complicado demais. E eu queria, hoje, você fala que hoje você continua sendo, né, você é um cliente McDonald's, e eu gostaria de ouvir de você, assim, qual que é a tua percepção hoje? Você consegue apagar, porque enquanto você está trabalhando lá dentro, claro, você compra a ideia, você compra, né, o propósito, tá junto. E hoje, como cliente, você consegue ter uma visão diferente? Nós, quando vamos na Disney, a gente tem uma visão mais analítica, né? A gente tem, é diferente das pessoas que vão lá e tudo são flores. A gente consegue ver erros de processo, a gente consegue até entender o porquê que eles acontecem e como eles corrigem, né? Que muitas vezes as pessoas passam e não percebem isso. Você consegue, tem esse olhar crítico? Tenho sim, tanto é que somos de Campinas, né? Eu fiz questão de frequentar todas as lojas de Campinas, né? E há sim diferença de padrão, de qualidade, não só do produto, mas da experiência de atendimento como um todo. Evidentemente que existem gargalos, que existem as falhas, né? Até mesmo nas melhores unidades, mas quando eu comparo, por exemplo, as unidades desse empresário, que é um franqueado, é um dos melhores franqueados dentro da rede, tá? A gente está falando desse meu patrão, né? Que foi meu patrão. E comparo com as outras lojas de outros franqueados, ou mesmo da rede, eu percebo que ainda assim tem diferença. Tem diferença. Diferença, para você ter uma ideia, eu frequento muito, agora com a pandemia, muito drive-thru. Na entrega do pacote do lanche. Uma coisa é o atendente do drive-thru segurar por cima e te entregar assim. Outra coisa é ele colocar a mão por cima e colocar a mão por baixo com todo zelo e carinho e entregar como se ele estivesse te passando um cristal Swarovski, um relógio Rolex. Entendeu? Para não tombar aquele saquinho e fazer com que a parte da batata caia da embalagem da batata que está ali dentro. Então, esses pequenos gestos do final do atendimento, eu vejo nas lojas dele, não vejo nas outras. Entendeu? O cuidado da moça que está ali no quiosque do sorvete, da sobremesa, na hora que ela termina a última volta da casquinha e ela puxa com todo cuidado para formar aquela ponta perfeita, vertical, e te entrega. Então, esses detalhes, eu sou como você, André, eu sou um cara que anda com lupa na mão, atento a esses detalhes, não só do produto, mas de como essa pessoa está entregando, né? Como ela sela esse término do atendimento. Então, eu vejo isso nas lojas dele. Óbvio que às vezes passa alguma coisa e eu tenho intimidade, eu ligo e falo, hoje foi nota 8, cara. 8 por quê? E aí eu dou o feedback. E os meus feedbacks são bem escutados, né? E assim, como prêmio de todo esse relacionamento bacana, eu tive a oportunidade de, há 4 anos atrás, levar os meus filhos para fazerem o próprio lanche na loja. Então, isso para mim foi um grande presente, né? Eles se sentiram como eu me sentia a cada expediente. E eu conto essas histórias para eles e eles viverem isso lá, e mudou tudo, cara. Hoje é tudo sistematizado. Hoje você não rasga mais carne. Hoje você tem 2 chapas que eles chamam de planchel, que pega a carne em cima e embaixo, como se fosse o seu grill, né?
de casa e assa, cara. Então você não tem mais desperdício. Hoje, os lanches são feitos on demand. Você não tem aquele estoque de lanches que vinham plaquinhas, né? A gente tinha tempo que o lanche ficava na estufa, passou o tempo, é lixo. Então isso não existe mais, né? Então, todas essas mudanças de processo vieram, né, para melhorar o serviço, melhorar a experiência, tirar o boné, colocar uma roupa mais transada. Eu usava aquela roupa vermelha com listas brancas, né? Então, parecia uma roupa de palhaço. Hoje não, as roupas são mais confortáveis, mais alinhadas e tudo mais. Mas por mais que parecesse de palhaço, a gente tinha maior orgulho daquela farda, né? O crachá, a gente tinha um zelo pelo crachá, porque no crachá você tinha os seus pins, né, que eram ali os seus treinamentos, cada estrelinha de All-Star, e se você perdesse aquilo, aquilo valia mais que o seu RG na época, né? Então tudo isso faz esse sentido, né? Isso faz parte do propósito. Cara, é muito legal ver você falando disso tudo com brilho nos olhos ainda hoje, né? Porque faz muito tempo, como você falou, 30 anos, né? E até hoje você traz esse brilho nos olhos, esse entusiasmo, e você reconhece essa bagagem inicial da sua vida profissional como uma grande responsável do seu sucesso atual. Sim. E isso é muito importante. Às vezes, a gente tende a desmerecer quem fez com que a gente crescesse, né? E aí toda essa bagagem fica no passado. E o cara tá lá em cima e fala assim, jamais vou voltar a trabalhar no McDonald's, hoje eu sou muito superior a isso. E você faz o oposto, né? Você dá o mérito a quem tem mérito. E isso é muito legal, cara. Isso é gratidão. E a gente tem que realmente passar isso para as pessoas. Agora vamos puxar um pouquinho para a sua vida atual. Você é um cara que foi formado com processos e padrões, certo? Como você contou até agora aqui no podcast. Mas no atendimento, eu vejo que o padrão, ele muda de cliente para cliente. Como a Disney mesmo diz, né? Tem o VIP, Very Individual Person. Cada pessoa é diferente. E a gente tem que saber identificar essa diferença para conseguir gerar um encantamento nessas pessoas. E eu vejo que você acaba fazendo isso na sua vida profissional, nos seus atendimentos com seus alunos. Você vê essa sua forma de atendimento, essa sua forma de liderança, trazendo também essa humanização que você teve no passado. Você vê que essa forma, ela gera inspiração nas pessoas ao redor ou ela gera um pouco de distanciamento? Cris, eu quero pegar esse gancho, cara, porque esse é o meu grande norte para minha atuação dia a dia, né? Principalmente quando eu estou ali na academia, prestando serviço de preparação física individual para todos os meus clientes. E foi uma situação muito interessante, porque eu comecei minha carreira como preparador físico na Hípica, na sala de musculação da Sociedade Hípica de Campinas. E fiquei lá por 5 anos. Concluído esse tempo, eu segui minha vida por outras oportunidades. E passeando no shopping, já tinham se passado 15 anos que eu não estava mais na Hípica, e encontrei no corredor do shopping um ex-aluno, que naquela ocasião ele tinha 15 para 16 anos, ele começou a prática de musculação comigo, e ele já estava com 30 e tantos anos, e eu vi ele com uma criancinha, que era o filho dele, né? E ele me reconheceu no shopping, ele veio, me deu um abraço apertado, falou, cara, que saudade, que saudade que eu tenho da época que você dava a aula de musculação para mim. Muitas das coisas que você falava para mim lá na sala eu faço hoje, né? E graças a você eu continuo fazendo atividade física. Bom, vida que segue, ele me deu um abraço, felicitações, a gente se desfez ali o reencontro e eu fui embora com um ponto de interrogação na cabeça. Isso faz muito tempo, tá? O que eu fazia que fez com que esse cara tivesse essa reação que despertou você fazia algo diferente. Ele não conseguiu verbalizar o que era, mas para ele foi uma experiência diferente. Com esse ponto de interrogação, eu falei, eu preciso estudar isso, para saber onde eu estou acertando, né? Para eu não errar com os outros, porque eu acertei com ele e com os outros, eu não acertei sempre, né? Certamente eu devo ter errado e errado muito. Eu gostaria de encontrar no shopping as pessoas que eu errei e tivesse falado, eu não faço nunca mais isso aqui por causa de você. E eu falar, pelo amor de Deus, me conta o que eu fiz, né? Vai ser um favor, né? Para eu me melhorar e não fazer de novo. E aí, munido dessa inquietude, como eu falei para você, eu sou um inquieto, né? Inquieto, fervoroso, comecei a estudar atendimento. Foi aí que eu conheci
o conteúdo da Disney e da Disney Institute. Ainda não fui para lá por falta de recurso, mas não vai faltar. Eu estou me planejando para isso, e acho que ter essa certificação vai trazer peso. Eu não fui para lá, mas eu conheço quase tudo, tá? E já li tudo e mais um pouco. Falta só tatuar Lee Cockrell aqui no meu braço, que para mim é uma grande referência para aquilo que eu faço hoje. E em cima de vários nomes, Lee Cockrell está dentro, Philip Kotler está dentro desse escopo de grandes mentes que estudam comportamento, mercado e atendimento, eu cheguei em 3 matrizes mentais. E são essas 3 matrizes mentais que eu falo no meu treinamento de atendimento. Né? Que a primeira delas é a expectativa. Todo mundo tem expectativa. Todo mundo espera algo de alguém, de alguma coisa e principalmente de si mesmo. A maior expectativa de si mesmo é no Réveillon, quando você espera voltar a fazer atividade física, né? Espera meditar, espera fazer as coisas que normalmente você não faz. Então, a expectativa é a primeira matriz mental, que rege essa relação com o cliente. A segunda matriz é a percepção. Todo mundo percebe, o tempo todo, essas pessoas estão com antenas parabólicas ligadas, observando aquilo que você faz e principalmente aquilo que você deixa de fazer. Então essa percepção, ela também é fundamental. Para causar esse encantamento, esse impacto que você tinha falado para mim, Cris, na sua pergunta. Então a percepção, acho que é um grande norte. E o último, que é um dos meus prediletos, é a sensação. Afinal, você está lidando com gente, seres humanos, que têm uma labilidade emocional gigantesca. Você tem ali altos e baixos que regem o seu dia como um maestro, que eleva o tom, baixa o tom. Né? Você é fechado no trânsito, você tem um pico de estresse, você está ali escutando uma música que você gosta, você tem uma liberação de neurotransmissores hormonais que vão te deixar na melhor qualidade interna possível. E no atendimento você tem a possibilidade de fazer como naquele filme Divertidamente, que, naquela experiência que surge aquela bolinha dourada na sua mente, putz, você criou um momento sublime ali, que vai fazer com que aquela pessoa se lembre de você, como aquele aluno que me encontrou no shopping. Então, para mim, o que rege a parte abstrata, o intangível no atendimento são essas 3 matrizes mentais. E quando você entende isso, amigo, você vai na jugular, você erra pouco. Então, se você souber o que ele espera, entender que ele está percebendo o tempo todo o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, e entender que você tem que gerar uma sensação boa, ele tem que sair dali melhor do que ele chegou, Cris, você consegue customizar para cada um dos seus clientes aquilo que você precisa fazer. Sensacional, Ricardo. Baita aula aqui que nós tivemos agora. Cara, no livro do Lee Cockrell, Criando Magia, ele diz que, numa passagem, ele diz que a esposa dele vira para ele uma hora e fala o seguinte: Lee, tome cuidado, porque as pessoas estão te assistindo e estão te julgando. E é exatamente isso que você falou, né? As pessoas estão te vendo em todos os momentos e você está tendo que gerar momentos excelentes para elas. Você está tendo que gerar encantamento, você está tendo que fazer elas se sentirem únicas no mundo. Está tendo que sobressair a expectativa, né? Através de uma percepção diferente. Então, eu já reparei que você busca os seus alunos na porta da academia. Geralmente os personagens estão sentados no sofá, mexendo no celular. Você, quando dá hora, levanta, vai na porta da academia e fica esperando até o aluno chegar. Isso é um diferencial, cara. E eu vejo que isso vem muito da humanização. Deixou de ser máquina. Eu digo que os cursos de medicina, de educação física, enfim, da área da saúde, eles deveriam ter administração, eles deveriam ter marketing, eles deveriam ter comportamento humano. Porque as pessoas precisam se tornar mais humanas. Nós estamos cansados de robôs, né? E aí aqueles que são humanos são julgados. Então a gente vê uma pessoa sendo ela mesma e fala assim: ih, isso aí tá querendo se aparecer. Meu, ele não tá querendo se aparecer. Ele é assim. Ele tem valores, ele conhece os valores, ele tem missão, ele tem um propósito maior. Então não quer se aparecer. Eu vejo você usando ali um tablet, contando os batimentos cardíacos e não sei o que da galera, com cinto aqui. E você olha e fala: meu, olha o nível que já tá o negócio aqui. E por que os outros não acompanham, né? Como você acha que a gente consegue melhorar ainda mais na questão de atendimento? Agora eu vou falar no geral, tá?
das academias, dos personal trainers, o que eles devem enxergar de forma diferente que eles ainda não enxergam? Porque hoje você tem uns que não olham nem para o lado. Andam de olho fechado, né? Acima de tudo, buscar treinamentos, mas não só técnicos. Né? Nós somos muito tecnicistas. Os educadores físicos, eles têm, dentro da sua formação, um apelo de você se qualificar de maneira extrema tecnicamente. Só que a gente não pode esquecer que está lidando com gente. Né? As pesquisas que estudam prestação de serviço, né? Não é um produto que você está vendendo, é um serviço, seja ele manicure, seja ele preparação física, seja ele massagem, seja ele, enfim, tudo que envolve serviço para o outro, não para casa, para o outro, o que você sabe representa 30%. 30% é o que você sabe, é a sua competência técnica. Não estou falando que você não tenha que investir nisso. Sim, você é obrigado a saber, ser um especialista, né? Só que depois que você sabe, você tem que pegar aquilo que você sabe e apresentar de uma maneira que atenda às expectativas, que supere as expectativas, que gere sensações boas. E aí as matrizes mentais estão ali presentes. Né? Como fazer isso? Entendendo processos de atendimento. Aí sim, tem uma teoria de atendimento que vem por trás, fundamentos que são leis, né? Por exemplo, você fala, né? Você acha bacana eu ficar ali na recepção, na catraca, esperando o meu aluno. Pô, isso é o primeiro princípio do Lee Cockrell, quando ele fala assim, você tem que ser um hospitaleiro, né? Você tem que ser um anfitrião. E um bom anfitrião espera onde? No sofá, olhando o celular? O cara atrasado, você fala, puta, atrasou de novo. Não. O cara atrasado, você fala assim, você tá bem? Vamos tomar uma água antes de começar o seu treino? Porque o cara atrasado, o que aconteceu? Ele tá pé da vida porque ele tá atrasado, o ambiente interno dele tá todo contaminado com cortisol, com adrenalina. Você acha que ele vai treinar da melhor maneira possível? Ele já tá arrasado ali. O que você tem que fazer? Você tem que equalizar essa pessoa para tentar extrair o melhor dela naquele instante. Então, quando você entende isso, você vai muito além dos 30%. Você ampara aquela pessoa ela tá ali desvestindo o corpo dela e entregando na tua mão. A responsabilidade de cuidar de mim é sua, né? Então eu encaro cada um dos atendimentos como o primeiro, seja ele às 6 da manhã, seja ele às 8, 9 horas da noite. Eu tenho que estar pleno. E aí tem toda uma preparação minha também, e aí é processo. Da mesma forma que eu preparo minha voz antes de uma palestra, eu tenho que ir lá no vestiário, passar uma água no meu rosto, ver se está tudo ok, se não estou cheirando mal, porque afinal já são 12 horas de trabalho, trocar a camiseta, tomar uma ducha, passar um perfume, porque o meu cliente das 8, ele não quer saber se eu trabalhei 12 horas. Ele me quer igual ao das 6. E quando eu tenho essa consciência, eu tento entregar isso. É difícil, mas a gente com a consciência, é aquilo que eu falei, você consciente, você erra menos, e errando menos, você gera uma melhor experiência. Eu tento passar isso para esses jovens profissionais que estão vindo na esteira. Eu fiz um plano final de carreira, eu tenho mais 8 anos como preparador físico, isso já é uma condição sine qua non. Já preparei, porque eu me vejo como professor universitário, mas não ensinando fisiologia, da qual eu sou pós-graduado. Eu quero ensinar atendimento dentro da educação física, dentro da medicina, dentro da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fono. Ensinar isso. Porque é isso que vai garantir o quê? A retenção dos seus clientes, vai garantir o legado que você constrói, não só tecnicamente, mas por aquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer. Sensacional. Eu acho que a gente vai ter que cobrar para quem quiser assistir ouvir esse podcast, porque, cara, além de palestra, de aula, ensinamentos, tá fantástico, né? A qualidade de atendimento vem muito da qualidade do profissional. Isso não tem como ser diferente. E as pessoas que não fazem o que você faz não têm competência, não enxergaram isso ainda. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser a minha melhor versão para entregar o meu melhor, né? E vamos puxar nessa parte de esportes, né? Que a gente tem uma paixão em comum aí, que é o rafting, esportes radicais em geral. Como que você consegue analisar o trabalho em equipe dentro de um bote para a gente fazer a travessia? Bom, quem fez rafting sabe que
Primeiro, a atenção no guia é fundamental, porque quando ele fala assim, todos a ré, se você não souber o que é direita e esquerda, o seu bote vai virar. Né? Já era, né, cara? Que lado que ele Já falou, era. né? Frente e ré, e já ia aí. E isso envolve, assim, a segurança, a agilidade, o posicionamento que você vai colocar o seu barquinho ali naquela queda, naquela corredeira, para ter a melhor experiência também, né? Porque é muito gostoso você descer na posição certa, você não descer correndo o risco de se machucar, né? Eu já fiz rafting, essa foi a minha 8ª vez, fiz agora um mês atrás, fui levar a família, meus filhos não tinham feito ainda, eu precisava gerar essa experiência neles. E adoraram e falaram, papai, uma por ano pelo menos. Então a gente já colocou, é um MEC por mês e um rafting por ano. Então vai criando um calendário aí de ações na família para deixar a gente cada vez mais unido fora de casa, né? Então é isso, acho que a confiança, porque é muito interessante, a primeira vez que eu fiz o rafting, o guia estava explicando que cada posição vamos colocar assim, do atleta, né, que está ali, do remador, no bote, ele tem a sua função. Os dois que vão na frente são os caras mais fortes, que ditam o ritmo. Os dois que vão no meio, eles são os caras que dão um equilíbrio da remada, porque o cara gera o ritmo na frente, mas ele tem que manter a sinergia no meio para que o remador atrás também mantenha a cadência, né? E o guia que vai deixando ali como leme o bote na posição correta. Então a comunicação ela tem que ser perfeita por parte de quem está lá atrás e a resposta tem que ser rápida e eficiente por quem está na frente. Então quando tem esse entendimento, aí é satisfação garantida, é mistura explosiva para o sucesso, né? Então, se a gente pegar esse exemplo do rafting, colocar numa empresa, colocar num trabalho dentro de uma prestação de serviço, porque eu, como personal trainer, eu tenho o caminho, eu tenho a direção, eu tenho todo um método para fazer a pessoa emagrecer, para fazer a pessoa deixar de ter dor, eu tenho um caminho para fazer a pessoa ficar mais forte, só que se ela não seguir esse caminho, de nada adianta eu ter todo o método ali esculpido, né, com eficácia comprovada pelas experiências que eu já tive antes dele. Eu tenho que fazer com que ele se motive a seguir esse caminho. Então, essa questão da motivação, além de toda essa sinergia, ela é fundamental para que dê resultado, né, seja ele qual for. A melhor experiência de descida num rafting, a conquista de um objetivo na preparação física, atingir o seu resultado financeiro dentro da empresa. Então, tudo isso faz parte do mesmo jogo, só que de maneiras diferentes, né? Fantástico isso. E você comentou, você falou uma frase aí no meio que eu queria que você explanasse um pouco mais. É fazer algo pela primeira vez, né? Que você levou seus filhos fazer e agora já entrou na agenda anual, né? Exatamente. Isso aí para mim é um lifestyle, né? Para mim é um estilo de vida Ricardo Sala, que eu trouxe para Daniela, minha esposa, e tô levando para o Luiz e para a Luísa, né? Fazer algo pela primeira vez proporciona a você uma cascata de... Bom, vamos falar da parte orgânica, que sou fisiologista, não posso me furtar de falar do benefício orgânico que você tem quando você faz algo pela primeira vez, né? Por exemplo, se você fizer uma massagem, vamos pegar uma massagem, você nunca fez massagem, você vai fazer uma massagem relaxante pela primeira vez, você vai ter ali uma liberação hormonal maravilhosa de conforto, de soltura. Terminada a massagem, você fala, nossa, eu estou numa sensação plena, um bem-estar tamanho. Agora, se você já fez massagem, você já tem esse input gravado, experimente fazer uma massagem a 4 mãos. O número de estímulos táteis que você vai ter ao mesmo tempo vai fazer com que você tenha uma nova experiência, dentro da experiência que você teve antes. Então, você já fez de novo uma nova experiência, né? Uma outra que eu gosto muito de citar é experimente fazer uma refeição sem talheres, usando só as mãos, fazendo com que o tato na carne, na salada, no frio, no quente, no gorduroso, no seco, no úmido, faça com que você não tenha só a degustação tátil na boca, e sim o teu corpo participa. Então, ali você vai ter uma explosão sensorial que vai fazer você ter uma experiência diferente. Vai fazer com que você se descontraia com quem está na mesa. E aí, tá gostando? Passa o dedo na cara do outro e faz com que a interação seja diferente. Então, isso tudo vai saindo da mesmice, vai fazendo com que você tenha... Só que tem que ter esse envolvimento, não é só fazer por fazer. É fazer pleno ali, presente, né? Deixa o celular junto, deixa fora e se entrega. Né? Da mesma forma, vai saltar de paraquedas, meu Deus,
você não ter chão, você fazer um rafting, você ir fazer uma viagem sem destino, não sei onde eu vou dormir, né? É que é perigoso hoje, mas eu sou de uma geração que pegou carona, que é uma aventura, né? E você entra num carro de uma pessoa que você não conhece, não faça isso hoje, mas na minha época dava para fazer. Mas você pode pegar um Uber. Você está entrando num carro diferente, numa vida diferente, troca uma ideia com aquela pessoa, de repente você tem um ensinamento maravilhoso. Você pode, de repente, ajudar essa pessoa com o seu ensinamento maravilhoso. Então, nada se perde. Qualquer experiência vale. Então, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, de ser um lifestyle, virou uma experiência familiar, e hoje eu dou uma palestra falando sobre isso nas empresas, e gerando motivação nas pessoas pela inovação. Poxa, muito bacana isso, Ricardo. E atendimento ao cliente é justamente isso, né, cara? São experiências, né? Proporcionar experiências. E eu queria resgatar algo que você falou há pouco, cara, sobre o dia que você encontrou um ex-aluno no shopping, né? Eu tô desde aquele momento aqui, cara, pensando, porque eu passei por algo muito parecido e aí eu consigo entender perfeitamente, né, como você se sentiu. Eu dou aula em faculdade desde 2007 e hoje está muito comum pessoas com uma idade, assim, entre aspas, mais avançadas, né? Que a gente hoje, a faculdade, entre os jovens, não, a gente tem pessoas lá de 40 e poucos, 50 anos. E há alguns anos, cara, eu estava no shopping com a minha família e veio um senhor que eu lembrava que ele tinha sido meu aluno, né? E ele veio com a esposa e 2 filhas já adultas, né? E ele veio emocionado falando para mim que poxa, professor, poxa, quero te apresentar minha família, porque, poxa, as suas aulas me ajudaram bastante, né? E a gente, assim, eu percebo que você também, assim como nós, temos aquela pegada de sempre fazer as pessoas perceberem que elas podem se tornarem melhores todos os dias. Isso para nós é algo natural, né, cara? E quando ele me apresentou a esposa, as 2 filhas, cara, poxa, olha, emocionado. E eu me fiz essa mesma pergunta, né? O que eu falei para ele, né? Porque é algo que a gente toma como padrão todos os dias, né? E me veio uma frase, cara, que é uma frase que é a maior verdade, né? As pessoas vão esquecer do que a gente falou, mas elas nunca esquecerão de como a gente as fez sentir, né? E é justamente isso, cara. E quando a gente leva para a área de atendimento, é isso que as pessoas não percebem, né, as empresas. Não é o que você fala, é como as pessoas se sentem naquilo que você fala e como você atua, né? E eu queria saber de você, cara, eu acredito que sim, mas se realmente o atendimento é essa percepção que você tem levando para as empresas, que não é muito diferente disso que a gente tem hoje nas aulas. Sim, eu acho que é valorizar aquele momento. O cliente está ali naquele momento para ser servido. E quando nós temos em mente que nós somos servidores, né, tem que servir. E servir em todo esse olhar 360. Servir não só simplesmente oferecendo o produto que você garante a qualidade, que você tem admiração e garante a qualidade, o propósito, enfim. Mas servir olhando esse indivíduo, porque às vezes ele chegou ali para você no momento que ele não estava bem. Ele chegou ali para você no momento onde ele está em dúvida. Ele chegou ali para você no momento onde ele tem plena certeza. Então, quando você tem esse olhar, o foco nele e não no seu produto e no seu serviço, você certamente vai conseguir acertar na mosca e atendê-lo na medida certa. Que eu acho que essa é a grande mensagem que eu tento passar para aqueles que fazem o treinamento. Como é chegar nesse grau de expertise de atender na medida certa? É você conhecer, sim, o seu produto, é você ter, sim, processos que garantam o seu serviço, mas, principalmente, você ter esse olhar no outro, para que você possa customizar, como o Cristiano havia me perguntado, como eu vou fazer com que essa pessoa se sinta bem atendida, né? E aí eu volto a falar das matrizes. Ela vai sentir, e trazendo essa frase linda, que eu já estava aqui, enquanto você falava, eu estava anotando. As pessoas não vão lembrar o que você disse, mas elas vão lembrar como você as fez sentir daquele momento. Então, eu acho que quando as empresas tiverem esse grande propósito com o cliente, essas empresas vão valer muito, né? Eu gosto muito das Zappos. A Zappos, ela tem muito essa pegada, né? Uma loja de sapato, quem bate o carro liga para ela, não liga para a seguradora. E a Zappos resolve.
E ela não vendeu o sapato. Ela vendeu a tranquilidade daquela pessoa que estava do outro lado da linha. Então, quando a gente tem essa visão, o nosso valor, ele vai para nenhuma bolsa de valores tem como quantificar. Não, e é importante, que muita gente não percebe, que você está lá para atender a necessidade do cliente, não a sua e nem a da empresa, né? Porque ele está lá buscando algo que para você, por mais que seja algo simples, para ele é aquilo que vai mudar a vida dele, né? E a gente precisa, as empresas precisam perceber isso, né? Que você falou das Zappos, cara, as Zappos tem história pra caramba, né? Tem história daquela que a pessoa quer uma pizza, liga pra Zappos, né? Exatamente. E aí a Zappos, olha, a gente não vende pizza, mas do lado que você tá aqui pela localização tem uma pizzaria e o preço é tal e ela entrega em tantos minutos. É justamente isso, cara. É você... Uma coisa que eu falo muito hoje, Ricardo, é que não existe mais a questão do vendedor, né? O papel do vendedor mudou. Ele deixou de ser o vendedor, alguém que vende, e passou a ser alguém que se tornou consultor de compra. Então, se você vai ser atendido por mim, eu vou ser o consultor da melhor compra que vai te atender e te trazer o melhor resultado. E o atendimento é justamente isso, cara. Então, assim, show de bola, cara, show de bola. Obrigado aí pelas experiências, os depoimentos e as histórias aí que foram sensacionais. Ficaríamos aqui, cara, falando o dia inteiro. Show de bola. Ficaríamos a semana toda. Esse é o assunto que eu mais gosto de conversar, é um assunto que não paro de aprender, e trocando com vocês, acabei saindo daqui mais recheado e entusiasmado para daqui a pouco voltar a atender à tarde aí. Vai voltar inspirado, né? Cara, isso que você citou das Zappos é bem legal, porque é uma questão de propósito, né? As pessoas não estão lá para vender sapato, as pessoas estão lá para ajudarem umas às outras. Isso é fundamental. E, cara, deixa eu falar uma coisa, não teria melhor forma da gente terminar esse podcast senão com esse ensinamento, né? Acho que foi para fechar tudo mesmo. Ricardo, agradeço muito, cara, a sua participação, foi sensacional. A gente poderia ficar aqui até amanhã conversando. Vamos ter que gravar mais uns 5, 6 episódios para extrair todo o conhecimento aí que você tem, experiência, muito legal mesmo. Agora eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem final para a galera que está ouvindo a gente e deixar também os seus contatos, para quem quiser contratar o Ricardo Sala como palestrante, treinador ou também como um personal trainer. Muito bem, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês foi gratificante demais. Ter conhecido o André pessoalmente, o Roger também, foi muito... Espero que seja a primeira de uma série de reencontros, né? E para aqueles que gostariam, que quiserem, né, entrar em contato comigo, estou à disposição nas redes sociais, estou no Facebook como Ricardo Sala, no Instagram também como @Ricardo Sala. SSI Treinamentos é o nome da minha empresa. Você tem o site SSI Treinamentos, ali você tem todo o conteúdo das palestras, agenda, enfim, contato telefônico, e fico à disposição para aqueles que quiserem entrar em contato. Estou aqui de portas abertas e braços abertos para atendê-los. Show de bola! E pode ser gente do Brasil inteiro, né? Porque agora tem esse negócio de atendimento online, então a barreira ela já não existe mais. Lembrando que é sala com 2 L's. Sala com 2 L's. S-A-L-L-A. Mas os contatos do Ricardo Sala estão também na descrição deste podcast. E a vocês que estão nos ouvindo, eu os convido a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência no Facebook, Instagram, LinkedIn e também o nosso canal do YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!